Olá e bem-vindos! Hoje a gente mergulha num tema central e talvez um dos mais mal compreendidos do nosso sistema de justiça criminal, o inquérito policial. Exato. A nossa conversa aqui é baseada numa série de aulas muito aprofundadas do professor Nestor Távora, que realmente destrincha esse assunto. Um material excelente. E a nossa missão aqui é desvendar a real natureza do inquérito. A gente não vai só listar as características, mas, sabe, tentar desempacotar o que significa de verdade o inquérito ser inquisitório ou discricionário. E tem alguns paradoxos bem interessantes pelo caminho. Tem, né? Tem. E, bom, para começar, acho que é crucial a gente alinhar um ponto de partida. O inquérito policial não é um processo judicial. Certo, essa é a primeira distinção. Sim, ele é um procedimento administrativo, uma fase prévia. A finalidade principal dele, e as fontes deixam isso muito claro, é reunir provas da materialidade. Ou seja, provar que um crime de fato aconteceu. Isso. E também colher indícios de autoria. Tudo isso para dar ao titular da ação penal, que geralmente é o Ministério Público, o que a gente chama de justa causa. A base para ele decidir se vai acusar alguém formalmente ou não. Exatamente. É um filtro de informações, basicamente. Ou filtro. Gostei. Mas olha, a primeira característica que o material destaca já soa bem pesada. Diz que o inquérito é inquisitivo. É uma palavra forte. Muito. Remete à Inquisição, a um poder centralizado, absoluto. Trazendo isso para uma delegacia do século XXI, o que isso significa na prática? Essa associação não está totalmente errada, sabe? Tecnicamente, ser inquisitivo significa que as funções de investigar, de buscar as provas, tanto as de acusação quanto as de defesa. Tudo se concentra numa pessoa só. Exato. As funções de investigar e de decidir os rumos do procedimento se concentram numa única figura, a autoridade policial, o delegado. É bem diferente do processo judicial, onde a gente tem um juiz imparcial, um promotor que acusa e um advogado que defende. No inquérito, o delegado, ele preside tudo. Ele preside tudo. Ok, então o poder está concentrado. E a consequência disso para o investigado? Ele fica sem voz nessa fase. Totalmente à mercê do que o delegado decidir. Essa é a implicação mais direta, né? A regra geral é que, por causa dessa natureza inquisitiva, não se aplicam plenamente o contraditório e a ampla defesa. Não tem aquele duelo entre as partes. Não tem. Mas, e isso é muito importante, o sistema não é um rolo compressor cego. O material que a gente está usando mostra mitigações, exceções cruciais. A presença do advogado hoje é o principal contraponto a essa concentração de poder. E como é que funciona esse contraponto na prática? O que o advogado pode fazer exatamente? Bom, ele tem a prerrogativa, garantida pelo Estatuto da OAB, de acompanhar o cliente dele durante o depoimento, de ter acesso aos autos da investigação e, inclusive, de formular perguntas, apresentar razões. Ah, então ele pode participar ativamente, pode? Deve. É um direito tão importante que, se for negado, o ato específico, por exemplo, o interrogatório feito sem a presença do advogado que queria estar lá, esse ato pode ser considerado nulo. Entendi. Então a inquisitoriedade não significa que a defesa fica no escuro. De jeito nenhum. E as fontes mencionam uma situação ainda mais específica, que veio com um pacote anticrime, onde essa válvula de escape da defesa se torna a porta principal. E qual seria? É o artigo 14A do Código de Processo Penal. Ele cria uma exceção bem notável à regra quando um agente de segurança pública, no exercício da função, usa força letal e vira um investigado. Aí a presença de um defensor deixa de ser uma escolha, passa a ser uma obrigação. Uma obrigação. Nossa, isso muda tudo. E como o sistema garante que isso aconteça? O código determina que a autoridade policial deve citar o investigado para que ele constitua um advogado em até 48 horas. Citar. Você falou com uma entonação, tem um detalhe aí, né? Tem. É um detalhe interessante que as fontes apontam como uma atecnia do legislador. Uma falha técnica. Exato, um preciosismo, mas que revela muito. Citação é o ato que dá início ao processo judicial, sabe? Que informa ao réu que ele está sendo processado. Na fase de inquérito, o termo correto seria intimar ou notificar. É um pequeno deslize que mostra como as coisas se misturam um pouco na prática. Exatamente.
E se o investigado não constituir advogado, a instituição a que ele pertence é intimada para nomear um defensor para ele. É uma blindagem jurídica completa para agente do Estado. Interessante. E o material ainda traz um exemplo de como o legislador pode abandonar completamente esse modelo inquisitivo, se quiser, né? Sim, a lei de imigração. É o caso perfeito. Para fins de expulsão de um estrangeiro, a lei prevê um inquérito na Polícia Federal, Certo. mas exige que ele seja conduzido com contraditório e ampla defesa. Ou seja, é um inquérito com cara de processo. Me leva a outra dúvida. Se ele tem tanto poder, quer dizer que ele tem liberdade total para conduzir a investigação como quiser? Isso nos leva direto para a segunda característica, o inquérito ser discricionário. Uma palavra que pode ser facilmente confundida com arbitrariedade. Pois é. E essa é a confusão mais comum e é fundamental desfazer. Discricionariedade não é arbitrariedade. Não significa que o delegado pode fazer o que quer. Então, o que significa? Significa que ele tem uma margem de conveniência, de oportunidade, para decidir quais diligências são as mais adequadas para aquele caso específico. A lei dá a ele um cardápio de opções, ouvir testemunhas, pedir perícias, e ele escolhe as mais pertinentes para o caso. E por que essa liberdade é necessária? Porque a investigação criminal não pode ser engessada. Cada crime é um universo. Investigar um furto online é totalmente diferente de investigar um homicídio. Entendi. Se a lei ditasse um passo a passo rígido, a investigação ficaria previsível, ineficaz. Imagina contra o crime organizado que está sempre se adaptando. A discricionariedade é uma ferramenta de eficiência. Mas, e esse é o ponto-chave, imagino. Essa liberdade é sempre dentro dos limites da lei. Sempre. Esse é o ponto-chave. Então, existem linhas que o delegado não pode cruzar de jeito nenhum. Tem alguma ação que a lei obriga ele a tomar, não importa o que ele ache? Sim. E este é o exemplo perfeito que as fontes nos dão. Quando um crime deixa vestígios materiais. Um corpo, uma porta arrombada, uma lesão. Realização do exame de corpo de delito. Isso não é uma escolha, não é discricionário. É uma obrigação. O delegado não pode se negar a determinar o exame. Isso mostra que a discricionariedade opera dentro de uma moldura legal bem definida. Exatamente. Liberdade vigiada. Faz todo sentido. Bom, então a gente tem esse poder controlado, essa liberdade vigiada, mas muita coisa do que ele faz acontece longe dos olhos do público. O que nos leva à questão do sigilo. Por que o inquérito é sigiloso? E o que ou quem esse sigilo realmente protege? O sigilo é uma característica com várias facetas. O material, se baseando nos ensinamentos do professor Fauzi Hassan, propõe uma divisão bem útil em duas dimensões. Quais seriam? A primeira é o sigilo externo. Esse se aplica a terceiros, ao público em geral e principalmente à imprensa. E qual é a lógica por trás desse sigilo? A lógica é dupla. Primeiro, proteger a eficiência da própria investigação. Pensa bem, se cada passo da polícia for noticiado em tempo real, os suspeitos podem fugir, destruir provas. Combinar versões. Exato. O sigilo é essencial para o sucesso da apuração. E o segundo objetivo é proteger a imagem e a honra do investigado. O princípio da presunção de inocência. Isso. Ser investigado não é ser culpado. Para evitar um linchamento midiático, a regra é o sigilo. O artigo 20 do Código de Processo Penal até proíbe que a existência de inquéritos conste na certidão de antecedentes da pessoa. Certo, o sigilo externo faz todo o sentido. E a outra dimensão? É o sigilo interno, que, em tese, se aplicaria aos próprios atores do sistema. Juiz, promotor, advogado. Em tese, é. Porque aqui a palavra sigilo é muito mais frágil, quase um eufemismo. Não faria sentido o delegado impor sigilo ao promotor, que é o destinatário final do trabalho dele, ou ao juiz, que fiscaliza a legalidade dos atos, né? Claro. A verdadeira tensão do sigilo interno está na relação com a defesa. É aí que o bicho pega. E é por isso que existe a súmula vinculante 14 do Supremo, certo? Para resolver essa tensão. Exatamente. Na prática, o que essa súmula garante ao advogado? O que ele pode ver e o que continua em segredo para ele? A súmula estabelece um direito claro. É direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova que já foram produzidos e documentados nos autos. Tudo que já aconteceu, então. Isso.
Ele pode ler os depoimentos, analisar os laudos periciais que já foram juntados, tirar cópias de tudo. O acesso é retrospectivo. E o que o sigilo ainda protege da defesa? Eficácia. Se o advogado souber com antecedência que a polícia vai cumprir um mandado de busca na casa do cliente dele amanhã, A diligência perde o propósito. totalmente. O sigilo, nesse ponto, visa proteger o elemento surpresa, que é vital. E se uma autoridade policial simplesmente ignora a súmula 14 e diz não para o advogado? Quais são as armas da defesa nesse caso? As consequências para a autoridade podem ser bem sérias, em 3 esferas: administrativa, civil e até penal, por abuso de autoridade. E para o advogado, qual o remédio jurídico? Os principais são o mandado de segurança ou, e isso é interessante, até mesmo o habeas corpus. Habeas corpus? Mas o HC não é para proteger a liberdade de ir e vir? A falta de acesso aos autos não é uma ameaça imediata à liberdade. Exato, não é uma ameaça direta. E é por isso que a doutrina e a jurisprudência apelidaram esse uso de HC profilático. Profilático, tipo um remédio preventivo. A ideia é essa: o risco à liberdade não é iminente, mas ele é potencial, periférico. A lógica é que, ao ser impedido de conhecer as provas, o advogado não pode preparar uma defesa adequada, o que cria um risco futuro de uma prisão ou de um processo injusto. É uma medida para evitar um dano maior lá na frente. Isso, e o STJ tem aceitado essa tese. Uau! Ok, então temos um procedimento que é poderoso, mas não arbitrário. Secreto, mas não totalmente opaco. Agora, vamos entrar no que parece ser o paradoxo central do inquérito. O material afirma que ele é, ao mesmo tempo, indisponível e dispensável. Parece uma contradição, né? Total. Como algo pode ser indisponível, que soa como obrigatório, e dispensável, que é o oposto, tudo ao mesmo tempo? Tema. Para desvendar, a gente precisa olhar cada termo separado. Indisponível. Com base no artigo 17 do Código de Processo Penal, Certo. é uma característica que se dirige ao delegado. Significa que, uma vez que ele instaura o inquérito, ele não pode mais dispor dele. Ele não tem o poder de, por conta própria, decidir arquivá-lo no meio do caminho. Ah, entendi. Então, indisponível é sobre a obrigação do delegado. Mesmo que ele se convença da inocência do suspeito, ele não pode simplesmente engavetar o caso. Exatamente. Ele tem que concluir a apuração e encaminhar o relatório final para o Judiciário e para o Ministério Público. A máxima é: começou, termine e submeta a outro poder. A decisão de arquivar não é da polícia. Certo. Isso protege o sistema. Agora, o outro lado da moeda. Dispensável. Essa característica se dirige ao titular da ação penal, o promotor. Significa que o inquérito não é uma condição obrigatória para o início de um processo criminal. Como assim? Eu sempre achei que todo o processo começava com um inquérito. É a prática mais comum, mas não a única via. Se o Ministério Público já tiver em mãos, por outros meios, elementos suficientes de autoria e materialidade, Tipo, documentos de uma CPI, exato, documentos de uma CPI, uma fiscalização do Tribunal de Contas. Se ele já tem a justa causa, ele pode oferecer a denúncia diretamente ao juiz, dispensando totalmente o inquérito. entendi. O inquérito é um meio, não um fim em si. Perfeito. As fontes trazem uma analogia ótima. É como a relação entre noivado e casamento. Para casar, não é obrigatório noivar. Para processar, não é obrigatório ter um inquérito prévio. O que importa é ter a base, a justa causa. Essa analogia é excelente. Mas o material também apresenta uma visão minoritária, mas bem provocadora, do doutrinador Henrique Hoffmann. Ele diz que, na teoria, o inquérito é dispensável, mas na prática, Ele é a regra esmagadora. é um caso clássico de lei nos livros versus lei em ação. É essa a provocação. Hoffmann nos convida a olhar para o sistema real. Se mais de 95% das ações penais são baseadas no inquérito, será que a gente pode mesmo continuar afirmando que ele é dispensável no mundo real? É uma crítica que questiona se a teoria ainda reflete a prática. Depois de tudo isso, fica claro que o inquérito não é só um relatório. É um campo de tensões, né, entre a eficiência do Estado de um lado e a proteção dos direitos do indivíduo do outro. Um equilíbrio muito delicado.
E essa tensão nos leva a uma reflexão final que as fontes propõem: a existência de investigações criminais conduzidas por outras instituições que não a polícia, os chamados inquéritos não policiais. E o exemplo mais polêmico disso é o PIC, o Procedimento Investigativo Criminal, conduzido pelo próprio Ministério Público. Certo? De longe mais debatido, a possibilidade de o MP, que é o dono da acusação, também poder conduzir as próprias investigações. Isso foi uma batalha jurídica gigantesca no Brasil. E como essa batalha terminou? Qual foi o argumento que prevaleceu? A questão foi decidida pelo STF, que validou esse poder de investigação do MP. O principal argumento foi a teoria dos poderes implícitos. Poderes implícitos. É um conceito importado da Suprema Corte Americana. A lógica é: se a Constituição deu ao MP a função principal de promover a ação penal, ela, implicitamente, também deu a ele as ferramentas necessárias para cumprir bem essa missão. E uma dessas ferramentas seria o poder de investigar. Mas isso não soa um pouco conveniente? Quer dizer, onde fica o controle sobre isso? Não há um risco de concentrar poder demais? Esse é o cerne da crítica, e as fontes apontam isso com clareza. A principal preocupação é a aglutinação de funções. A mesma instituição que investiga é a que vai acusar. O que aumenta o risco de um viés de confirmação. Exatamente. O investigador acusador tende a supervalorizar as provas que confirmam a tese dele. Outra crítica forte é a falta de uma lei federal regulando esse procedimento. E tem uma súmula do STJ que complica ainda mais isso, não tem? Tem. A súmula 234, que diz que o promotor que participou da investigação não fique impedido de atuar no processo. Ou seja, a mesma pessoa pode, de fato, investigar e depois acusar com base na própria investigação. Nossa! E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se um dos pilares de um sistema de justiça democrático é o equilíbrio de poderes, a decisão de concentrar as atribuições de investigar e de acusar na mesma figura institucional, isso fortalece ou enfraquece esse equilíbrio na busca por uma justiça mais equânime?